Este vídeo tem spoilers da terceira temporada de House of Cards. O plano econômico de Frank Underwood não tem como dar certo no mundo real. Seu projeto parece ousado. Ele quer acabar com os benefícios sociais, como aposentadoria e saúde pública, para liberar 500 bilhões de dólares em impostos e criar 10 milhões de empregos em 18 meses. O seriado dá a entender que tudo realmente poderia dar certo se não fosse a covardia do Congresso. Mas, infelizmente, a grande verdade é que, se fosse aplicado no mundo real, o resultado seria uma catástrofe. E vamos entender os motivos. Para criar os 10 milhões de empregos, Frank quer pegar os 500 bilhões e gastar de 3 formas: fazendo obras, aumentando o tamanho do exército e trabalhando com o setor privado. Quando o governo investe em obras, o senso comum nos leva a pensar que este sempre é um bom investimento. As pessoas precisam de estradas, por exemplo. Então, seria legítimo gastar dinheiro do contribuinte com estradas. O problema é que, como é um investimento feito pelo governo, não há como saber até onde é saudável se gastar com esse tipo de coisa. Lembre-se, o dinheiro para a obra vem de imposto. O imposto sai do bolso do trabalhador. O dinheiro que vai para a obra poderia estar sendo usado para o trabalhador consumir algo que precisa ou para o empresário investir na produção de algo que todos precisam. O excesso de investimento em obras pode significar simplesmente a destruição de riqueza. No Brasil, nós temos um exemplo marcante desse tipo de problema chamado Transamazônica. Infelizmente, colocar milhões de pessoas para cavar buracos e depois tapá-los não produz riqueza. O segundo investimento de Frank é aumentar o tamanho do exército. Apesar de todo o país precisar de um exército para proteger seu povo, o seu tamanho precisa ser o menor possível, pois o exército não produz nada. Cada soldado poderia ser um trabalhador produzindo, por exemplo, comida, roupas, serviços que outras pessoas precisam. Então, aumentar as forças armadas para resolver problema de emprego não vai criar riqueza, vai apenas aumentar o fardo sobre aqueles que produzem. A terceira proposta de Frank é a mais desastrosa. O que no seriado é descrito como trabalhar com o setor privado funciona da seguinte forma: se você é um empresário e deseja contratar mais gente para aumentar o seu negócio, mas não tem dinheiro para isso, o governo vai pagar por esse trabalhador. Na prática, o que aconteceria é que o governo estaria bancando um aumento de produtividade para produtos e serviços que não são procurados pelo consumidor. No mundo real, se você tem um restaurante, por exemplo, que está vazio, e o governo lhe paga para contratar o dobro de empregados, o seu restaurante não vai encher por causa disso. No mercado saudável e livre, se você produz algo que as pessoas querem, elas vão comprar o seu produto, você vai ter lucro e vai poder contratar mais pessoas para produzir mais. Com a proposta de Frank, você não precisa oferecer algo que as pessoas querem, pois o governo vai pagar seus funcionários. Isto geraria apenas uma maior produção de coisas que as pessoas não querem, e esta produção estaria sendo paga por aqueles que produzem algo que as outras pessoas querem. No fim das contas, o governo de Frank estaria apenas estimulando a ineficiência e assim seria extremamente bem-sucedido em destruir riqueza. Existe apenas uma única coisa que Frank poderia fazer para realmente melhorar a situação da economia de seu país: reduzir o gasto público para reduzir impostos e acabar com todo tipo de barreira que impede e desestimula as pessoas de empreenderem. Se Frank conseguisse reduzir os gastos públicos em 500 bilhões e fizesse os impostos caírem, ele veria a população poupando, empreendendo, gerando riqueza e consumindo. Eu sou Humberto Pereira para o canal HSP Games Brasil.